Fala aí, rapaziada do nosso canal do São Paulo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí para falar da vitória do Tricolor sobre o Bahia, 3-1 no Morumbis. Vitória importante aí do São Paulo para continuar na parte de cima da tabela, nesse momento com 21 pontos na sexta colocação. O próximo confronto do Tricolor será contra o Atlético Paranaense fora de casa na quarta-feira. Antes de soltar o vídeo trazendo aí as notícias, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do São Paulo, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mostrando pra gente a vitória do Flamengo no Maracanã. E teve uma belíssima vitória no Morumbi, hein? O jogo foi bom, não foi, Marra? Um jogo bem movimentado e o São Paulo venceu por 3-1, com belos gols, com golaços e também, claro, com o estádio mais uma vez lotado, com um reencontro também muito legal da torcida com o Rogério Ceni. Edu, foi uma tarde completa para o São Paulino. Foi mesmo, Bruno. Tudo bem com você? Boa tarde a Mari e ao Marra, nosso trio aí no estúdio com você. E olha só, completo, né? Público grande, voltou a ser superior a 30 mil, bem superior a 30 mil, mais de 48 mil pessoas. Fria tarde, aquele jogo de inverno no Morumbi, 10 graus durante a partida. Claro que a presença do Rogério Ceni como adversário, e continua o tabu agora, 10 jogos com 2 empates e 8 derrotas. O Rogério nunca ganhou por 3 times que defendeu como técnico do São Paulo. Ela colaborou muito para a presença da torcida. O Rogério foi até ovacionado quando entrou em campo e teve uma falta ali perto da área no final do primeiro tempo que parte da torcida gritou: Rogério, Rogério, como era nos velhos tempos que ele vinha para as cobranças de falta no São Paulo. Mas para o Tricolor de São Paulo, o que importou foi a vitória. 6 pontos ganhos, reabilitado o time daquela sequência ruim, já é o 6º colocado, está a 6 pontos do líder, está neste momento, o Palmeiras joga hoje, a 2 pontos do G4, do Palmeiras, que é o 4º colocado, e começa agora uma sequência bem complicada, Bruno, bem complicada mesmo. Joga quarta-feira, 9h30 da noite, lá na Arena do Atlético Paranaense contra o Furacão, que vem de vitória. Sábado recebe às 9 da noite, você imagina o frio que vai estar no Morumbi, sábado às 9 da noite, o Red Bull Bragantino, que é sempre um adversário difícil para o Tricolor, e na semana que vem joga contra o Atlético Mineiro em BH. São 3 jogos muito difíceis, para o São Paulo se manter pelo menos entre os 6 primeiros colocados. Para quarta-feira, já trago uma boa notícia, o Zubeldia volta de suspensão, mas trago uma notícia ruim. O Luciano, que foi destaque, participou diretamente dos 3 gols de ontem, conseguiu, numa reclamação ali por causa de uma maca, tomar o 3º cartão amarelo e fica fora. Por isso, o Wellington Rato tem chance de começar na direita e o Lucas jogar mais centralizado. Quem retorna esta semana com a eliminação do Paraguai é o Bobadilha da Copa América. Bem, ontem alguns destaques além do Luciano. Ferreirinha e Igor Vinícius. Os dois passaram na zona mista. O Igor Vinícius reclamou um pouco do cansaço, meio que atribuiu aquela fase ruim ao cansaço, aos poucos treinamentos, pouco tempo de descanso. E o Ferreirinha foi muito sincero ao dizer que teve uma conversa franca com o Zubeldia para ser melhor aproveitado no time do São Paulo. A gente acompanha os dois personagens. Acho que o desgaste bateu depois do jogo contra o Cuiabá. E ali acho que a gente já fez uma partida um pouco abaixo e depois contra o Vasco muito abaixo. Acho que foi o desgaste, não vejo como algo a se preocupar. Porque depois que a gente teve o descanso, né, depois jogamos em casa contra um adversário também, o Criciúma, que estava vindo bem. E hoje conseguimos fazer um bom resultado. Principalmente, né, o time do Rogério conhece bem o nosso time. Muito feliz por estar voltando a jogar, né? Essa semana passada eu tive uma conversa com o professor antes do jogo contra o Vasco. Ele falou comigo que estava me sentindo meio triste, que eu estava meio para baixo. Eu falei para ele que não estava me sentindo importante porque não estava jogando. Ele falou que contava comigo, que eu era importante sim. E graças a Deus, agora eu joguei contra o Criciúma, joguei hoje de novo e com 2 vitórias, né? Hoje nós erramos acima do normal. Repito, não temos que ficar aqui culpando um ou outro, não tem absolutamente nada disso. Eu acho que como sistema de jogo, funcionou o jogo. Nós tivemos controle, Quem que vem aqui jogar com o São Paulo e controla o jogo? Raros são os times, assim como foi contra o Flamengo. Muito bem, o Rogério que ontem falou que se recusa a falar Morumbis, para ele é Morumbi, ele que morou lá. E mais, disse que o Jandrei precisa de confiança da torcida, que jogador sem confiança
Vamos lembrar que ele indicou o Jandrei. Jogador sem confiança não consegue ter confiança dentro de campo. Uma última informação, Bruno, acabei de apurá-la aqui na porta do CT, Boca e Galopo. O interesse existe, a gente já noticiou isso há 15 dias. A proposta de 3 milhões de dólares é baixa, mesmo que seja por uma porcentagem. E mais, o Galopo tem pretensões diferentes do que a Argentina. As pretensões do Galopo, se for para sair agora, é a Europa, é repetir o caminho do pai dele, principalmente futebol italiano. Então o negócio, o São Paulo pode até negociar por esse valor com uma porcentagem menor, mas o jogador está mais com a cabeça para se mudar para a Europa do que para retornar para a Argentina, Bruno. Valeu, Edu. Informação importante, então, envolvendo o meio-campista do São Paulo e esse interesse lá da Argentina. Marra, o Ferreirinha pode se sentir importante agora no time de São Paulo, pode sorrir. Assim, eu acho que é importante o que fica na entrelinha. Uma observação do Zubeldia na gestão dos seus jogadores. Perfeito. Porque não dá para falar, não dá para prometer. Ferreirinha, esquece, você vai ser titular absoluto. Não, o São Paulo vai precisar ter esquemas diferentes. A gente já viu o Lucas por dentro, a gente já viu o Lucas pela esquerda, a gente já viu o Lucas adiantado, a gente tem visto o Lucas pela direita. O Lucas pela direita abre a possibilidade do Ferreirinha, mas já abriu a possibilidade do Nestor. Então, assim, calma. Legal é entender. O técnico está atento a tudo e está percebendo qual jogador que está ali um pouco mais cabisbaixo, um pouco mais triste. Todos eles estão para servir o São Paulo. Tinha sido uma alternativa para o jogo contra o Criciúma, que o Zubeldia justificou por enfrentar uma linha defensiva com 5 jogadores. Ontem, mesmo assim, manteve o Ferreirinha e o Bahia de novo. Faz uma boa partida fora de casa, Mari, mas não consegue vencer. O que acontece? Só para comentar, a gente está passando aqui no telão os melhores momentos, a leitura da jogada do gol do Ferreirinha é maravilhosa, né? Que ele enxerga o espaço ali entre os zagueiros e o passe, enfim, do Luciano. Pois é, foi um bom jogo do Bahia, assim, eu acho que um início não, mas pra gente ter uma ideia, por exemplo, o São Paulo é o time que menos sofre finalizações do campeonato, uma média de 8,5 por jogo. O Bahia finalizou 15 vezes ontem. Olha só. Então, assim, é um time que produz. O Rogério foi muito feliz quando ele falou, né? Além da posse, do controle ali da bola, é um time que produz muito. Mas chega ali no momento de finalização, ele não tem um aproveitamento tão bom quanto o tanto que ele produz, né? E ontem ele errou também. A gente viu ali o erro de posicionamento da defesa, a gente viu o São Paulo tendo alguns espaços, o espaço para o cruzamento. Apesar que, assim, o Igor Vinícius é o jogador que tem o melhor aproveitamento em cruzamentos na competição. Então, assim, é um baita lateral, né? Apoia muito o São Paulo. Então, o Bahia, acho que é só ajustar essa questão jogando fora de casa. É importante a gente acompanhar, então, o Bahia e como o São Paulo é muito forte também jogando no Morumbi. Bom, falando de outro tricolor agora, mais o gaúcho, o Grêmio, hein, Gustavo Berton, nas últimas semanas, o Renato falava assim, domingo essa história acaba, a gente volta a treinar em Porto Alegre, a gente volta a jogar no nosso estado. De fato, ele prometeu e cumpriu, foi apertado, mas tá paga a promessa, Berton. O São Paulo se impôs. Não apenas quis os 3 pontos, mas jogou um futebol interessante. E você vinha destacando, por exemplo, o Ferreirinha, que precisava de mais oportunidades. E foi, talvez, o grande nome dessa partida. Sempre bom ver o Caleri voltar a fazer gols. O Luciano, a mesma coisa. O ataque funcionando. O ataque funcionando, a jogada individual do Ferreirinha, que faz gol e dá assistência. Um time que vence um adversário muito bom, muito bem comandado pelo Rogério Ceni, porque o Bahia é um time que tem muita qualidade técnica, então propõe jogo muitas vezes, se expõe muitas vezes. Então é o típico jogo e a típica vitória que te dá uma confiança muito grande. Você não ganhou de um adversário ruim, você ganhou de um adversário que vai, eu acho que nesse Campeonato Brasileiro, jogar na parte de cima da tabela. Em relação ao Ferreirinha, eu vi uma declaração dele, aí vai no campo da liderança, que o Zubeldia percebeu que ele não estava bem, animicamente. E aí falou, o que está acontecendo? Ele falou, pô, tô mal, eu acho que você não tem confiança em mim. Aí ele vai, dá a oportunidade pro Ferreirinha, ele corresponde, joga bem, acaba sendo um dos destaques dessa vitória contra o Bahia. E ficou a sensação estranha, né? Porque o Zubeldia estava suspenso, então o auxiliar dele, o Maxi Cubeiras, é que comandou o São Paulo. Mas teria sido bem legal. Rogério Ceni de um lado e Zubeldia de outro. E o Rogério Ceni ovacionado na chegada, antes do jogo, depois, porque é um ídolo absolutamente incontestável no São Paulo, é o grande jogador da história do clube, na minha opinião. E o Rogério, sempre que volta, independentemente se tenha passado como técnico, é sempre muito querido pelo torcedor. Não tinha como ser diferente a recepção que o torcedor, que os jogadores, enfim, o São Paulo como instituição deram aí ao Rogério Ceni pela história que ele tem.
naqueles cumprimentos dos atletas com o Rogério Ceni, o que mais me tocou foi o do Lucas. Que em 2012, né, quando o Rogério Ceni dá ali a oportunidade de erguer o troféu da Sul-Americana, então muito legal o abraço do Lucas no Rogério Ceni. É verdade, foram companheiros e vitoriosos, né, com o título. Agora, tem uma outra questão. O Rogério, até na coletiva, falou que para ele não é inteligente vaiar o Jandrei, que o jogador sem confiança, ele normalmente fica mais nervoso, ele sofre mais em campo. E o Jandrei, no final, foi aplaudido pelo torcedor. Ele foi se recuperando dentro do jogo, né, Leirão? Isso, boa. Ele foi se recuperando dentro do jogo, porque ele já começa tentando dar um chutão e acaba errando, tem uma saída de bola que ele falha, então depois ele faz uma ótima defesa no segundo tempo, então ele foi se recuperando dentro do jogo, e isso passa pela experiência que o Jandrei tem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o São Paulo. São Paulo que venceu o Bahia por 3-1 e segue subindo na tabela da competição. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.